Agora, no Revista Justiça, Ética e Justiça, com o Procurador de Justiça, Roberto Liviano. Procurador de Justiça no Estado de São Paulo, doutor em Direito Penal e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção e também autor de livros. Doutor Roberto, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Sérgio, bom dia aos ouvintes e internautas que acompanham a Rádio Justiça. E como vai a veia literária do senhor? A gente precisa sempre procurar escrever e dizer aquilo que a gente pensa a respeito do mundo. Eu encaro esse aspecto da minha vida como algo que diz respeito a mim como um observador da vida e das pessoas. É algo que eu descobri e que me agrada muito, é a maneira de me comunicar com o mundo, né? E a gente vai dessa maneira procurando trazer essa percepção. Atualmente eu estou publicando minhas crônicas na Gazeta do Povo, que é o principal jornal do Paraná. Essa semana teremos uma crônica lá, aguardem. E também temos o livro 50 Tons da Vida. 50 Tons da Vida, volume 2, histórias da pandemia e de antes da pandemia, apenas em e-book. Espero todo mundo lá lendo, analisando e depois conversando a respeito do livro. Será um prazer ter a leitura de todos e todas vocês. Muito bem, doutor Roberto Liviano. Vários assuntos para tratarmos hoje. Um deles fala sobre transparência nas empresas. Isso poderia influenciar nas manchetes de hoje, que predominam os jornais, a respeito da desvalorização da Petrobras? Sem sombra de dúvida. Bom, quando falamos em transparência, Sérgio, sempre é bom olhar isso numa perspectiva grande, panorâmica. A transparência é um elemento que é exigido nos dias de hoje em todos os níveis, em todos os planos, em todas as relações humanas, pessoais, especialmente no plano da administração pública. E isso foi considerado tão importante que está colocado na Constituição, no artigo 37, através do princípio da publicidade. E também em 2016 nós tivemos a aprovação da Lei das Estatais, a Lei 13.303, que estabeleceu princípios importantíssimos de governança para proteger as empresas estatais brasileiras, não é? Para termos eficiência, para termos transparência, não é? E essa integridade, ela é extremamente importante ser cuidada. Agora nós tivemos aí, nesses últimos dias, 7 anos de vida completados da lei anticorrupção, que é o marco do compliance no Brasil, e sempre é bom falar desse tipo de coisa. Como você bem pontuou, ontem nós tivemos uma situação muito difícil no mercado brasileiro, porque tivemos aí uma intervenção por parte da presidência em relação à Petrobras, no sentido de fazer com que artificialmente os preços dos combustíveis fossem reduzidos. A Petrobras vem passando por um processo de transformação importante, positivo, no sentido de ter marcos e valores e referências de integridade, uma direção de compliance de integridade seríssima com Marcelo Zenkner, uma direção antenada com as melhores práticas, buscando a integridade e a transparência como lógica, como sua prática. E apesar de se dizer liberal, né, o que a prática liberal recomendaria? Que os preços dos combustíveis estivessem alinhados à flutuação determinada pelas forças do mercado internacionais. E é isso que vinha ocorrendo. No entanto, houve uma intervenção, no sentido mais puro e verdadeiro dessa palavra, para que os preços artificialmente fossem reduzidos, né? E em tempos de lei das estatais, a Petrobras ela não se coaduna mais com esse tipo de coisa. E o mercado reagiu, né? Ontem as ações da Petrobras caíram mais de 20%, arrastaram junto consigo Banco do Brasil, Eletrobras. Isso é péssimo, isso favorece a especulação financeira, isso traz consequências nocivas para a confiabilidade do Brasil. O presidente da Petrobras está se retirando do cargo, está sendo indicado
um novo presidente, um general, e veja, a própria lei das estatais diz que quem define a diretoria da estatal é o Conselho de Administração, sem ingerências político-partidárias, né? Nós estamos tendo uma ingerência político-partidária e o general que é indicado, que presidiu Itaipu, com todo respeito, não tem o perfil para dirigir uma empresa como a Petrobras, que exige talentos, formação, aptidões específicas para uma empresa desta natureza. Então, essa intervenção que se faz na Petrobras é absolutamente desastrosa, danosa para o interesse público. Inclusive, ontem mesmo foi ajuizada uma ação popular em Minas Gerais e a Justiça determinou 72 horas para o presidente dar informações a respeito disso. A meu ver, há aí um desvio de finalidade, há uma situação muito questionável do ponto de vista jurídico. A transparência perde, a boa gestão perde, a especulação ganha, lamentavelmente. Outro assunto agora, doutor Roberto Liviano. Grupos anticorrupção manifestam preocupação com a nova reforma política? Pois é, e isso está relacionado também, Sérgio, de uma certa medida, de uma certa forma, com a questão da transparência, com a questão da democracia, com a questão da necessidade do amplo, profundo debate no seio da sociedade civil. O novo presidente da Câmara, Arthur Lira, ao assumir o seu novo posto, ele anunciou pretender fazer reformulações nas regras político-partidárias. E anunciou fazer isso criando um grupo de trabalho. Inclusive, foi publicada uma notícia no sentido que isso causou indignação até ao Tribunal Superior Eleitoral. Você não pode definir novas regras do jogo sem envolver todos os personagens que estão, que fazem parte deste universo. Tem que haver um debate profundo, sério. Quando você fala em mudar as regras do jogo, quando você fala em reforma política, o mínimo que se espera do parlamento é que haja um debate pleno, amplo, profundo, verdadeiro. Para quê? Para que essas mudanças sejam e estejam legitimadas. O debate, ele é instrumento legitimador das mudanças. Criar um pequeno grupo de trabalho, fazer isso numa conversa fechada de um pequeno grupo, causa a deslegitimação destas modificações. Portanto, isso já causou reação até no Tribunal Superior Eleitoral e é necessário, imprescindível, que haja ampliação dessa discussão envolvendo a sociedade civil. Por isso que o Instituto Não Aceito Corrupção, Movimento Transparência Partidária e mais 14 organizações da sociedade civil encaminharam carta aberta ao presidente Arthur Lira, pugnando pela abertura, pela transparência, pela democracia desse debate, dessa discussão, para que se construam novas regras no campo partidário, no campo político, no campo das novas regras para a disputa do poder, que são importantes. É importante para prevenir a corrupção com isso, sem sombra de dúvida, mas que para isso sejam envolvidos os personagens necessários nessa discussão. Portas fechadas não funcionam. Doutor Roberto Liviano, Brasil com mais de 247 mil pessoas mortas pela Covid-19, Estados Unidos com mais de 500 mil pessoas, e temos que tomar medidas para conter os fura-fila? Pois é, essa é uma questão que está na ordem do dia, como todos nós sabemos. Saúde tem absoluta prioridade, né? E nós precisamos ter noção de que isso precisa ser realmente priorizado todos os dias. Enquanto nós não alcançarmos a imunização da população como um todo, todas as pessoas, todas as camadas, nós não podemos deixar de ter este tema como um tema prioritário. A pandemia, ela está ceifando vidas, destruindo histórias, destruindo famílias, em todas as camadas, em todos os estratos, está vulnerando a saúde das pessoas. Portanto, a questão da vacinação
é absolutamente imprescindível e, infelizmente, nós estamos caminhando numa velocidade extremamente lenta no processo de vacinação. Surgem notícias interessantes em relação a esse tema, especialmente em Porto Velho, Rondônia, em que se usou novamente a ferramenta da transparência. Estamos falando do quê? Estamos falando do vacinômetro, ferramenta instituída em Porto Velho para disseminar, para distribuir informações para a sociedade a respeito do nível de vacinação, do estágio do processo de vacinação em relação à população. Isto é muito saudável, isto é muito importante. Veja, dos países que tiveram um desempenho importante em relação ao enfrentamento da crise da pandemia, quem usou a transparência, quem usou esse tipo de estratégia, se destaca neste quesito, como a Nova Zelândia, como a Coreia do Sul e outros exemplos, Israel, por exemplo, também tiveram destaque neste enfrentamento da pandemia. Portanto, são iniciativas importantes, saudáveis. Agora, por outro lado, Sérgio, nós temos notícias tristes de desvios no caminho, doses de vacina que são desviadas neste caminho pelas secretarias de saúde e pessoas que não deveriam receber a vacina dentro da ordem, inclusive no nosso país, no país nosso vizinho aqui, a Argentina, tivemos notícia aí de vacinação VIP, inclusive o ministro da Saúde se demitiu, né? A saúde humana não pode ter VIPs. Todas as pessoas valem, todas as vidas valem e devem ser respeitadas. Existe um plano, uma ordem de vacinação, precisa ser respeitado. Isso é questão de respeito à dignidade humana, né? Então, furar a fila da vacina merece sanção, merece punição. Aqui em São Paulo também há uma regra que estabelece pena para esta violação e também nós temos uma regra fundamental, que é a lei de improbidade, que define como improbidade, nos termos do artigo 11, esta conduta de furar a fila por parte daqueles que desviam doses da vacina. Por isso que eu disse já e repito, não se pode abrir mão das punições previstas no artigo 11 da lei de improbidade. Ali existem transgressões graves que são alcançadas pelo artigo 11. Uma delas é justamente essa: agentes públicos que desviam vacinas para beneficiar os amigos do rei, atos de nepotismo que são inaceitáveis porque violam frontalmente o princípio da impessoalidade, que é constitucional, as carteiradas, quem não presta informações exigidas com base na lei de acesso à informação, todas as transgressões ambientais, ou seja, são inúmeras as violações que não geram dano ao patrimônio público, mas que são gravíssimas e que são alcançadas pelo artigo 11 da lei de improbidade. Portanto, estas notícias são importantes, são sérias, e tudo aquilo que a gente puder ter para reforçar a vacinação, Sérgio, e ouvintes internautas que acompanham a Rádio Justiça, é de extrema importância. Doutor Roberto Liviano, vamos falar sobre o mercado da arte. Existe a cultura do sigilo, isso serve de pano de fundo para a lavagem de dinheiro, isso pode estar acabando? Pois é, surgem notícias no sentido de que é necessário informar com exatidão quem são os beneficiários de negócios envolvendo arte, é necessário que se informe com exatidão informem com exatidão as características destas transações, não é? Isso é imprescindível. Sim, meus amigos, mas não fiquem animados indevidamente. Esta notícia não vem do Brasil. Ela vem da União Europeia, ela vem do Reino Unido. Essa preocupação está acontecendo por lá. É lá que amadurece cada vez mais essa preocupação no sentido de combater a lavagem de dinheiro. Lá vai amadurecendo esta ideia de não
se poder ter sigilo nestas transações no mercado da arte, se ter que informar o beneficiário delas, quebrando uma cultura antiga e segredo nestes negócios. Aqui, por outro lado, fala-se em enfraquecer a lei de lavagem de dinheiro. Há, inclusive, uma comissão que estuda a lei de lavagem e sinaliza no sentido de uma lei mais fraca, mais branda, não é? Isso é absolutamente abominável e pode trazer consequências devastadoras para o Brasil, não só em termos de impunidade, mas também no plano internacional, porque o Brasil é observado pelo mundo como lida com esta criminalidade do colarinho branco, como pune a lavagem de dinheiro e os crimes financeiros. Depois da pandemia, vamos precisar pedir financiamento internacional. E dependendo de como nos comportamos, teremos ou não esses financiamentos aprovados. Queremos ingressar na OCDE. Para sermos admitidos, isso dependerá de como nós punimos ou não a lavagem de dinheiro. E rapidamente mais um assunto. Quando ouvimos falar em blockchain, lembramos de criptomoedas, mas isso não tem nada a ver para o controle de gastos públicos, doutor Roberto Liviano? Veja, o controle de gastos públicos, ele é sempre absolutamente fundamental, Sérgio, e de uma certa maneira tem a ver sim, porque o blockchain é uma nova tecnologia, é uma nova percepção a respeito da segurança da informação, e é necessário prestar atenção no blockchain como um caminho importante que nós precisamos pensar e percorrer em relação a isso. A tecnologia, ela é uma ferramenta, é um instrumento importante que pode nos conduzir a mais segurança jurídica, não é? Mais transparência, mais efetividade na proteção do interesse público e sempre visando a prevalência, a preponderância do interesse público, que é isso, em última análise, que pretende a Constituição Federal. São muitos assuntos para a gente tratar e o tempo é curto, o tempo se esgota, mas eu acho que de tudo aqui que nós falamos, sempre há esse denominador comum que sempre precisa ser enaltecido. A nossa coluna que se chama Ética e Justiça. Quando falamos de ética, sempre é bom lembrar, ética significa os bons valores, os bons princípios, e nós falamos hoje muito aqui sobre transparência, nós falamos sobre impessoalidade, não é? É necessário ter clara a importância disto para que prevaleça o interesse público, não é? E opacidade, ela é justamente o oposto à transparência. Quando você fala em nepotismo, quando você fala em admitir parentes no serviço público como uma prática naturalizada, como uma prática institucionalizada, você nega frontalmente a Constituição que estabelece o princípio da impessoalidade. Então, vamos ter clareza, vamos cuidar disso, verificar a importância disso e sempre pensar e ter como nortes fundamentais esses valores, esses princípios que devem ser sempre pressupostos fundamentais destas análises todas que nós fazemos no nosso dia a dia. E já que o senhor citou o nepotismo, tivemos a celebração de 15 anos da decisão do Supremo Tribunal Federal que veda a prática do nepotismo no Poder Judiciário no último dia 16, doutor Roberto Liviano. Pois é, o Poder Judiciário que deu um excelente exemplo quando o CNJ estabeleceu também resolução nesse sentido. Nós não podemos transgredir em matéria de nepotismo. O Judiciário celebrou esses 15 anos, muito bem lembrado por você. A Constituição, desde 1988, estabelece ali como princípio a impessoalidade. Isto tudo significa o quê? Num Brasil em que há uma cultura patrimonialista, em que há a cultura do compadrio, nós precisamos avançar consolidando a ética. Ética na administração pública significa respeito aos cânones republicanos. Parentes, as pessoas podem contratar para suas empresas no mundo privado. Dentro da administração pública, o nepotismo é proibido constitucionalmente,
jamais poderá ser uma política de Estado, jamais poderá ser naturalizado. Isto é vedado por lei, isto é proibido pela Constituição. Parabéns à Justiça pelos 15 anos dessa importante e histórica decisão. Doutor Roberto Liviano, muito obrigado por estar conosco aqui na Rádio Justiça, procurador de Justiça no Estado de São Paulo, doutor em Direito Penal e presidente do Instituto Não Aceito Corrupção. Até a próxima semana. Um grande abraço, até a próxima semana e convido quem ainda não está a me seguir lá no Instagram, Roberto Liviano Oficial. Até mais. Tchau. Até mais. Tchau. Até mais.